É, deu. Bom dia com alegria a todos. Eu quero fazê-los muito bem-vindos à nossa reunião familiar Código de Família, que é uma das atividades do Clube Memórias e Descobertas. E eu quero fazê-los realmente bem-vindos nessa manhã. E vamos trazer um tema muito bacana aqui sobre um tipo de família, né, que está crescendo cada vez mais na sociedade. Tá bom? Eu gosto sempre de avisar que o nosso clube, ele não tem intenções ideológicas, né? A gente não tem preferências realmente para nada. O nosso objetivo realmente é as pessoas, são vidas, são famílias, tá? Então, independente de onde você seja, se você é, mora em outro país, né, se você tem orientações sexuais diferentes, se você tem uma profissão ou se não tem, ou se você vive é, tem uma religião, né? Uma religião, você é muçulmano, você é judeu, você é hindu, budista, espírita, isso para nós não tem uma relevância muito grande, tá bom? O que importa é você. E a possibilidade, né, de estar fazendo a história da sua família da onde você estiver. Fazendo, começando, dando continuidade, seja o formato que você entender, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à nossa reunião familiar Código de Família. Mas antes, eu quero apresentar para vocês o clube. Eu gosto de apresentar o clube de de uma maneira bem simples, né? Qual é a apresentação? É através do nosso site, para que vocês possam conhecer, né? Como que a gente funciona, qual é a nossa proposta e o que que o clube pode oferecer para vocês. Gosto de falar que o clube é um ecossistema mundial, ok? Não é algo somente para brasileiros, né? Não é nenhuma panelinha, é algo assim que a gente quer expandir para todas as pessoas, mesmo porque eu tenho conexões aí em mais de 40 países. Então, futuramente, a gente vai ter pessoas de outros países aqui também, aprendendo com a gente, compartilhando as suas histórias, né? E construindo a sua árvore, dando continuidade à sua árvore familiar. Então, eu quero realmente fazê-los, né, muito bem-vindos mesmo e se sintam à vontade aqui para se expressar, para contar as suas histórias. Esse é o ambiente para isso, tá bom? E quero compartilhar com vocês aqui o nosso site. Bem-vindos ao Clube Memórias e Descobertas, tá? Quando vocês entram no site, vocês já veem aí as minhas boas-vindas, porque realmente é uma satisfação imensa poder recebê-los, né? E logo tem uma chamada, né? Torne-se um membro fundador e patrocinador do Clube Memórias e Descobertas. Nós estamos realmente no começo dessa jornada e, é, como diz aquela frase, né? Quem chega primeiro bebe água cristalina. Então, essa é a sua oportunidade de você beber água cristalina e se beneficiar com o que há de melhor aqui no Clube Memórias e Descobertas, tá? Ah, como diz aqui, no Clube Memórias e Descobertas, a nossa paixão é ajudar você a explorar e entender sua história familiar. Oferecemos serviço de genealogia personalizados, que inclui pesquisas detalhadas, análise de documentos e criação de árvores genealógicas em um ambiente acolhedor e seguro para se relacionar e aprender uns com os outros. O gostoso aqui do nosso clube é além do acolhimento, é a segurança que proporciona quando nós mexemos, trabalhamos com a história familiar. Com uma equipe experiente e dedicada, nos comprometemos a trazer à luz as histórias que moldaram sua linhagem. Se você está apenas começando ou já tem alguma experiência, estamos aqui para guiá-lo em cada passo da jornada.
Venha descobrir, pessoal, as raízes que conectam você, a sua herança e a sua família. É um ambiente de acolhida, segurança e de conexões com aqueles que já estão no caminho das descobertas familiares. E nossos encontros serão de 15 em 15 dias, aos sábados, às 10 horas. Será por videoconferência Zoom, a priori. Aí você fala, pô, de 15 em 15 dias? Isso mesmo. Nós estamos em pré-estreia do clube, então eu estou avisando, comunicando para todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, a minha rede de contato, que já existe esse ecossistema, né? Estou comunicando para cada um, e essas pessoas estão num grupo de convidados. No dia 22 de abril será o lançamento mundial do Clube Memórias e Descobertas. E vocês estão convidados também para participar desse evento maravilhoso que vai ter uma palestra muito bacana por um comendador, membro de uma casa real alemã, no qual eu sou membro também, né? E ele vai falar sobre o legado, a história, o descobrimento do Brasil como legado das famílias brasileiras, né? Então vai ser um evento muito bacana, pessoas aí de boa parte do mundo estarão presentes, prestigiando aí o nosso evento. Então você está convidado também para participar, tá bom? E aí, logo depois, será formado, né, o grupo, né, o ambiente onde nós vamos lidar aí com a história da família, um ajudando o outro, nessa jornada, tá bom? É um, é um clube por assinaturas, tá? Então, o membro que for fundador, ele terá a mensalidade congelada por 3 anos. Então, ele vai ter acesso à área de membros, o curso de guardião da família grátis, completamente grátis para ele, descontos de 10 a 20% nos serviços básicos e no premium também. 20% de desconto no plano anual e descontos de 20% no Confa, que é a nossa conferência da história da família. E acesso VIP, com certeza, né? Então, como eu disse, aquele que começar agora vai beber água cristalina. E logo depois, mas a vantagem é a seguinte: somos 100 primeiros, né? Então, os 100 primeiros que estiverem com a gente terá esse título, né, de membro fundador. E depois dessas 100 pessoas, da centésima primeira, aí ele vai ter a opção de ter um plano básico ou de genealogia 2.0, tá? Com o plano básico, ele terá acesso à área de membros, desconto de 10% nos serviços básicos, participação nos eventos semanais, quinzenais do clube, desconto da... Olha, tem um monte de benefício aí que o pessoal básico terá. E quem fizer o Genealogia 2.0 terá isso e muito mais, né? E realmente vale a pena fazer parte desse ecossistema e ser um patrocinador, tá bom? Porque é algo assim que você está fazendo para a sua vida e ajudando as outras pessoas também a fazer pela vida deles igual. Esses valores podem ser reajustados conforme a demanda. Conforme eu disse, a inauguração será no dia 22 de abril, às 19 horas. Então já coloquem na agenda de vocês aí esse evento mundial aí que vai mudar a visão que vocês de repente têm a respeito do descobrimento do Brasil, mesmo porque ninguém fala sobre isso, né? A gente foca-se no dia 21 de abril, que é o dia anterior, que é o dia de Tiradentes, mas o descobrimento do Brasil, né, realmente não tem voz e nós vamos dar a voz a esse evento inicial aí da nossa jornada familiar aqui no Brasil. Então esteja conosco. E a reunião familiar e o código de família, nós já tivemos a primeira com a Roberta Kise, que está aqui conosco, né, que é uma profissional na área de assistência social e outras áreas também. Então, aqui está a, a primeira reunião familiar. E eis aqui as plataformas oficiais que nós vamos trabalhar dentro do clube. Nós temos o Family Search, temos o Find a Grave, Ancestry, MyHeritage, Dinum, Dianet e demais plataformas que eu verificar que são interessantes para a gente possa fazer esse trabalho de pesquisa, de estudo, de ancestralidade, né?
eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu gosto mais do Family Search, por quê? Porque ele é uma plataforma gratuita. Então, todos nós podemos ter acesso, né? E ele tem quantidades de registros familiares para pesquisa gigantesca, então dá para se divertir bastante, né? Além de outras descobertas que a gente consegue fazer ali dentro, que eu vou apresentando pouco a pouco no laboratório da família, tá? Que é um evento que nós teremos uma vez por semana, que eu vou ensinar como mexer, né? Como trabalhar com essas plataformas, tá bom? O interessante é que o Find a Grave é uma plataforma só de cemitérios, ok? E aceita voluntariados, assim como o Family Search. Então a gente pode ajudar essas duas plataformas aí a crescer também. Por quê? Porque se a gente ajuda eles a crescerem nesses documentos, nós estamos ajudando as outras pessoas também a encontrar os seus registros familiares ou informação de familiares, né, que faltam para os seus registros. Então, é importante esse trabalho também de compartilhar aí o tempo para ajudar. Isso também engrandece e dá mais sentido à vida. Tem um ambiente de contato, o horário que a gente funciona, e algumas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, de uma maneira muito rápida, as experiências que nós temos aqui dentro do site. Então, nós temos aqui um ambiente, as famílias espalhadas sobre a terra, vários tipos de família africana, indígena, né? E aqui tem um breve resumo de como que funcionam essas famílias, tá? Será uma satisfação muito grande ter famílias aborígenas aqui conosco fazendo a sua história familiar também, tá bom? Famílias árabe, hindu, e família judaica, família budista e etc. Temos as famílias não tradicionais, né, que corresponde à família real, né, nem todos são reis, né, nem todos fazem parte, né, desse mundo, tá? Mas é uma realidade que existe. Temos as famílias homoafetivas, tá? E temos as famílias de transgênero, tá? Que também essas famílias são muito bem-vindas aqui entre nós para começar a fazer a sua história ou dar continuidade à sua história familiar. Bom, e a outra experiência que nós temos dentro do clube é ser um guardião da família. Esse é o propósito maior do nosso clube Memórias e Descobertas, é formar, né? Dar qualificação para a pessoa ser um guardião da sua história familiar. Olha que bacana, né? O guardião da história familiar aqui sou eu, da minha família, porque ninguém faz isso. O único que tem registros familiares, que está fazendo todo esse trabalho, conhecendo sobre a família, e eu sou o guardião. Então a minha responsabilidade é investigar, reunir todos esses dados, né, para que a gente possa levar à frente o legado da nossa família, que tem experiências muito interessantes, tanto tristes quanto felizes também. Então, quem for o membro fundador terá esse curso gratuitamente aí, com acesso gratuito para que possa ser feito, tá bom? E o que mais nós temos? Nós temos os membros de honra. Por enquanto, ou melhor, nós já temos membros de honra. Eu ainda não coloquei aqui no site, mas são aquelas pessoas assim que realmente pode fazer a diferença aí. São pessoas assim que de repente contribuem, né, para o crescimento aqui do nosso clube. Então, eu vou colocar aqui as pessoas que se destacarem realmente é, dentro de suas habilidades, dentro de seu trabalho. É isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Vou colocar, mas por enquanto eu não coloquei. Temos a nossa reunião familiar, que é o código de família. Aqui vocês vão poder saber qual é a próxima reunião. Aqui, ó. Nós temos as famílias Zink e o futuro das famílias. A gente vai falar aqui, o Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso, e tem o da Roberta aqui como registro da nossa pioneira aqui, tá? No nosso. Nós teremos honrarias dentro do nosso clube. É isso mesmo, né? À medida que você vai trabalhando e você vai fortalecendo não só o clube, né? Mas
a história da sua família vai recebendo honrarias. Eu não vou entrar em detalhes, entre lá que vocês vão ver o que cada um pode receber. Então você pode ser o guardião da memória, o explorador das origens, contador de histórias da família, o curador do legado familiar. Você pode ser o embaixador da memória, você pode ser um patrono da memória. Esse aqui eu gosto muito. Patrono da memória, você pode ser o membro fundador, né? E você pode ser o herdeiro do legado. Esse daqui é um dos que eu gosto mais, porque é para os jovens membros que dão continuidade à história familiar. Lembrando que a inscrição ela é por família, ela não é por pessoa. Então, se você tem de quatro, cinco pessoas, essa assinatura é para as quatro e cinco pessoas, tá bom? Vocês vão ter acesso a isso daí. Tá? O jovem também precisa ser envolvido nessa construção do legado familiar, principalmente, né, gente? Eles são o futuro aí das gerações. Você pode ser um conselheiro de ancestralidade e o grau máximo, que é o arquivista da história familiar, tá? Maiores detalhes vocês podem ver aqui do nosso site. Ah, nós temos uma loja também, a Nobre Raiz. Nobre Raiz Loja, ela tem aqui, vai ter, né? Ainda não está à venda, mas ela terá alguns produtos aqui que vocês poderão ter acesso, né, para levar aí esse legado, né? Lembrando que quando a gente a gente adere, né, ao clube, nós estamos levando também esse legado dessa organização. Ela hoje não é uma empresa, mas a partir de abril eu já estou providenciando para ser uma empresa devidamente registrada, né? Então a gente vai ganhar notoriedade não só no Brasil, como no mundo, como um ecossistema que protege o legado familiar das pessoas. Então, eu não vi nada parecido dentro desse campo, e como eu disse, né, fazer parte do nosso ecossistema vai elevar muito esse trabalho e vai levar isso para várias famílias, né, desde daquelas mais humildes, mais pobres, desde aqueles que são que têm uma vida mais farta, vamos assim dizer, né? Então, é para todos, claro, né? Aquelas pessoas que são mais simples, que são mais pobres, elas vão ter acesso realmente gratuito aqui no meio de nós, né? Porque o que importa, que eu disse a vocês, é realmente ajudar essas pessoas a fazer a construção do seu legado familiar, tá bom? E teremos serviços, né? Serviços básicos, né? Teremos desde o básico, a busca de certidão. Aqui tem um valor aqui, previamente, que eu coloquei, para vocês terem uma ideia do quanto que isso custa. Nós teremos restauração digital de foto antiga, tradução juramentada, né? E temos uma linha premium também. Tá? Então, a busca da certidão, retificação judicial, montagem de pasta para cidadania, ó, só, pesquisa genealógica, pacote com 10 horas, inscrita de biografia e vários serviços aqui de concierge de cidadania, até a parte de roteiro de turismo, viu, gente? Porque tem pessoas, né, é, que vão querer viajar, né, para conhecer o país, a cidade de seus antepassados. Então, nós vamos ter uma agência de viagem segura, especializada nisso, que vai poder dar toda a assistência para vocês, tá? Nós não temos ainda essa agência, mas já está. Eu já agendei uma conversa para contratar, né, os prestadores, né, que vão nos ajudar nessa jornada, tá bom? Então tem aqui os serviços e claro que esse serviço aqui é o serviço geral, tá? Aqueles que são membros terão os descontos em cima disso daqui. Então, como eu disse, aproveitem. E a área para membros. Pronto, essa área aqui de membros, gente, é o nosso centro de estudo, pesquisa, serviços e ancestralidade do clube. Essa área é a nossa área de trabalho, tá? E é somente colocar o e-mail, a senha, né? Vocês vão ter o seu cadastro e vocês vão ter acesso aqui a um universo, né? A um universo de possibilidades
e de descobertas também que vocês vão poder fazer nessa área aqui como membro, tá bom? E o que nós temos para hoje, para vocês conhecerem o ecossistema, é isso. Com certeza, na próxima reunião familiar, isso daqui já vai estar mais aperfeiçoado, tá bom? E ficando cada vez melhor para atender aí com mais efetividade, né? Sabendo que esse trabalho de história da família é um trabalho delicado, é um trabalho a longo prazo, não é nada a curto prazo, mas é um trabalho de amor, tá? Que a gente pode começar. E como que a gente pode começar a fazer esse trabalho, tá? Eu vou, eu vou conversar com vocês aqui. Como que a gente consegue começar esse trabalho? A gente começa, ó, por aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver esse caderninho aqui. Esse é o meu caderninho, mas ele não é um caderninho qualquer, tá, gente? Ele é o meu diário. Então, quem ainda não começou, é por aqui que a gente começa a história da nossa família. É comigo, é o eu. Começa comigo. Então, esse é o meu diário. Eu não fazia isso, né? Eu aprendi a fazer diário. A minha família nunca me ensinou. Nada disso que eu estou falando com vocês aqui, eu aprendi com a minha família, tá? Eu aprendi há 25 anos atrás, sabe? Eu aprendi a fazer o diário, a colocar as minhas experiências aqui, fatos que aconteceram, é, e isso para mim, às vezes eu dou uma olhada, eu quando dá aquele sentimento de nostalgia, né? Aí eu dou uma olhadinha, nossa, aquele encontro. Gente, é uma experiência única, tá? Quando a gente abre o nosso diário e a gente começa a ver as experiências, os fatos que aconteceram, e isso me fortalece bastante e me dá, sabe, aquele, como eu posso dizer, aquele gás, né, para eu continuar ainda tendo as experiências, porque vocês sabem, né, que a vida da gente é um conglomerado de experiências. Nós estamos tendo uma agora. A gente pode colocar isso no nosso diário. É a primeira vez que eu participei de uma reunião familiar, código de família, e foi incrível. Ou foi muito ruim, eu não gostei. A gente não precisa colocar só coisas boas dentro do diário. Tudo o que aconteceu, né? Ah, eu sofri um acidente em tal lugar, foi assim, assim, assim. Porém, sempre coloquem. É importante colocar algo positivo que aconteceu, né? Porque daqui a 20, 30 anos, quando você retornar naquele episódio ali, isso pode ser uma força para você naquele momento. Então, eu não vou estender muito, nessa orientação sobre começar a fazer o diário, porque nós vamos ter um especialista aqui, para falar sobre o diário, né? Como que a gente começa, constrói esse diário, para que serve esse diário, tá bom? Mas isso fica para uma outra oportunidade. Como que vai funcionar hoje, pessoal? Hoje vai funcionar. A gente vai ter uma palestra, um bate-papo aí com o Alexandre Ferro a respeito de um tema muito bacana aqui sobre um tipo de família, né? Um tipo de relacionamento que existe aí na sociedade, está no meio de nós. E logo depois nós vamos ter o fatos e causas. O que que é? A oportunidade de a gente poder falar um pouco da história da nossa família, tá bom? Então a gente vai começar. é, é, a gente vai ter essa atividade no final. E quem se sentir à vontade de contar, eu sempre gosto de falar algum fato ou de causas da minha família. Isso para dar um start, para que vocês possam também contar alguma coisa interessante, imigração, algo que você aprendeu com seu avô, pode falar sobre uma receita. Né? Ah, eu aprendi uma receita com minha avó, eu aprendi uma receita com meu sobrinho, né? Então fiquem à vontade aí para falar. Mas antes, eu gostaria de conhecer vocês aqui. O Alexandre, com certeza, também gostaria de conhecer vocês aqui. Então, fiquem à vontade para se apresentar aqui. Isso é importante, gente, vocês se apresentarem. Mas o que que vocês vão fazer nessa apresentação? Vocês vão falar o nome de vocês, aonde que você mora, qual é a cidade, né? E o que você gosta de fazer. Tá? Vamos começar deixando assim bem leve a nossa reunião. Eu vou começar, tá? Eu gosto de começar, tá? Então, o meu nome é Antônio, eu moro em Curitiba, mas eu vim do Rio de Janeiro. Já moro aqui há 35 anos,
tá? Eu sou empreendedor em várias áreas, tá? E eu gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar e gosto de conhecer pessoas também, desde pequeno. Essas são as coisas que eu mais gosto de fazer, tá bom? E eu abro tempo aí, rapidinho aí, para a gente conhecer uns aos outros. O Alexandre, com certeza, quer conhecer aí cada um de vocês. Diego, você gostaria de começar? Acho que o Diego não está. Então, Beth, você gostaria de se apresentar? Sim, posso. Meu nome é Beth, né? Moro em São José dos Campos. Eu tenho que falar a minha idade, né? Que eu sou avó, né? Tenho 7 netos. Eu tenho 76 anos. Eu adoro pesquisar e gosto muito de compartilhar as coisas que eu sei, né? Que eu gosto. Muito Acho que tá bacana, bom. Beth. Tá ótimo. Seja bem-vindo entre nós. Diego, que abriu o vídeo, Obrigada. o áudio aí. Você me ouve? Sou. Pronto, eu tava tentando que também não tenho familiaridade com o Zoom, mas consegui abrir o áudio aqui. Tranquilo? Tranquilo. Me Fale um ouve, pouco né? aí sobre você. Sim, eu sou natural de Fortaleza, aqui no Ceará. Tenho 39 anos, né? O que mais eu devo falar? O que eu gosto de fazer? E o que você gosta de fazer? Sim, eu gosto de música. Sei tocar alguns instrumentos e é um passatempo que eu gosto de ter, de ouvir e de tocar. Nossa, bacana. A gente podia fazer uma atividade aqui, você tocando para nós, hein? Vai ser E um momento bem bacana. Obrigado, Diego. nada. Roberta Kissi, você consegue falar? Roberta Kissi, tá bom. Aí depois, Sandra, bem. Fábia, a Sandra. Ah, bom dia. Bom dia, Sandra. Eu sou a Sandra, eu sou aqui do interior de São Paulo, de Assis. Eu tenho 47 anos e gosto muito de saber coisas sobre as famílias, né? Sobre a estrutura familiar. Para mim é um prazer estar participando da reunião. Bom, Sandra, muito obrigado. Fábia, Oi, oi, tudo bem? Bom dia. bom dia, Fábia, minha amiga. Se apresente Não para o tô, não pessoal. tô não vou poder ligar a câmera porque eu estou na faxina aqui em casa, Tá enquanto eu certo. ouço vocês. Mas sou curitibana, tenho 52 anos. Minhas maiores paixões são as minhas gêmeas, né? Elas têm, vão fazer 20 anos. Então, tudo que eu possa fazer ao lado delas é a minha paixão e meu prazer número um. Número dois, amo os animais demais da conta, né? Para quem me conhece, eu tinha uma cachorrinha e um coelho. A cachorra faleceu, Hum, agora eu tô com um coelho e adotei um gato preto. Então, nunca vi os meus bichos, né? E a minha terceira paixão imensa é viajar o mundo. Conheço 22 países, morei em quatro e acho que a minha maior paixão seria essas três coisas. bacana, Fábia. Que bom estar com você aqui. Família linda sua, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. Gente, a Fábia é uma grande amiga minha também, viu? Bem, eu só tenho amigos aqui, na verdade. Né? Bruno, Tualdo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Você pode se apresentar, dizer quem você é, o que que gosta de fazer? Claro, prazer te conhecer, Tony. Eu vim a convite do Alexandre, ele mandou ali o invite em um grupo em comum, tá? Eu sou de Tá? Curitiba, mais Hum, especificamente de Santa Felicidade, um bairro que tem bastante essa questão das famílias, né? Tem o restaurante Madaloso, que já tem tradição há muito tempo, então sim. é um assunto bem legal.
Tenho 25 anos e eu gosto de ficar conectado com o bicho, gosto de ir pro interior, sabe? Essa é o que é as coisas que me atraem, tá bem? Bruno, seja bem-vindo entre nós, tá bom? Nossa família, Obrigado. nossa grande família, tá bom? Show. E Redmi Note 11S. É o nome de Temos ali. guerra, entendeu? Eu não sei. Vai lá. Ah, Bom Bom, dia, com bom alegria, meu amigo. dia. Estão me ouvindo? Ah, é uma mulher. Bom dia. Sim, é uma senhorinha de 74 anos, mãe do Alexandre Antônio Ferro. Tenho três filhos, agora abriu. Eu não sei mexer, eu sou ruim na tecnologia. Teu filho que é tão bom, mas eu sempre fui muito a favor de conservar a família. Antônio, né? Seu nome? Antônio, Antônio. Então, eu falo que a família são meu coração fora do peito, porque a gente ama e a gente sempre preserva, cuida, e eu acho muito bacana isso que vocês estão, né? Esse programa, esse incentivo, né? Da gente poder uma família contar história, um ajuda o outro, os assuntos, cada família não tem receita, né? É É. única. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, principalmente o Alexandre está sempre colocando a gente, conectando para a gente também crescer junto, né? Mas a minha família de origem, nós somos em 14 irmãos, uma família também muito amorosa, mas já sobrou alguns, né? E hoje estou eu aqui com 74 anos, já sou aposentada, mas já fiz de tudo na vida. E o último trabalho meu foi com terapia ortomolecular, tive uma clínica, trabalhei 28 anos, e também gosto muito de ajudar as pessoas, e entrei naquela empresa Herbalife, que ajuda muitas pessoas a ter saúde, nutrição e bem-estar. E hoje eu estou aposentada e cuidando do meu marido, que tem Alzheimer, mas estamos 58 anos casados. E a minha família, eu só posso agradecer a Deus. É linda e estão seguindo os passos do pai, né? Que meu marido maravilhoso, um homem íntegro, um homem cheio de qualidade, viveu para a família. E, e muito obrigada pela oportunidade, Antônio, Alexandre, de eu poder estar me manifestando de alguma forma. E sucesso nisso, e que muitas famílias agreguem e ajudem a desenvolver esse projeto. Eu acho muito interessante. Obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigado, Viu? Bel. Agora, Nossa. agora complicou, né, Tony? Tu viu, né? Até a mãe, aí, ó. Vai vendo. Nossa, 14 irmãos. Será uma satisfação imensa, Dona Bel, ajudar aí a senhora, o Alexandre, a começar a construir a sua árvore familiar, né? Se você já não tem, mas dá a continuidade aí e fazer registro, que com certeza é uma família incrível, como todas as famílias que estão aqui nessa sala, tá? Como disse a Bel, família não tem receita, né? Assim, a gente, cada um é uma e precisa ser valorizada, amada, com tudo aquilo que ela tem, né? Com seus defeitos, com suas qualidades, a gente precisa amá-las mesmo assim. Eu, quando comecei a fazer a história da minha família, eu comecei a ser mais tolerante, né? Porque eu comecei a compreender mais e eu tenho um pouquinho de cada um dessas pessoas que de repente eu faço crítica, que acho que não gosto, não sei das contas, né? Mas eu tenho aí um pouquinho deles, né? E isso, quando eu comecei a fazer, eu comecei a perdoar melhor, eu comecei a entender melhor, inclusive as outras pessoas também. Então comecem, se vocês não começaram ainda, agora é o momento de começar a fazer a história da família de vocês. E eu me comprometo aí para ajudar nessa sua jornada, né, na jornada de todos aqui, que é só o começo, né? É só o começo e só Deus sabe quando vai ter o fim, né? Mas as famílias, eu acredito que elas são eternas, tá? Que elas podem ser, né?
eternas. Então é um trabalho que a gente começa agora, tá certo? E chegando aqui na terceira parte, né, da nossa reunião familiar, depois de conhecer aqui esse pessoal incrível, com a palavra Alexandre Ferro, que vai fazer um bate-papo bacana aqui com a gente, né? Você quer que eu passe para você o host, né? Ah, mas eu acho que está comigo. Eu acho que está comigo aqui. Deixa eu ver. Está contigo. Ah, tá. Tá. Então tá Deixa eu bom. só. Pode passar aí, daí a hora que eu. Aí a gente. Aí eu coordeno daqui, ó. Eu vou só usar umas telas de apoio. Depois de todas essas histórias aí, né? Só vamos ajustar então, Tony, aqui, porque ainda tem aí uma das coisas importantes aí, a questão do horário, né? Assim, eu sou muito criterioso, né? Porque o tempo é o bem mais precioso que nós É, temos, né? é, Como tem ali pô, tem aí, e você também é um cara bem organizado com isso, né? Já agradeceu, pessoal. Só para te ajustar assim o tempo que eu vou ter para eu só ajustar a melhor entrega, que eu sei que ainda tem um finalzinho ali dos fatos e causos. Então, quanto é. tempo eu tenho exato para poder interagir com a galera? Aí eu ajusto Olha, aqui. olha, você pode fazer um bate-papo aí, passar a informação em 20 minutinhos. Tá Aí a bom. gente vai ter um momento aí né, interação. E aí depois a gente vai ter uma ou duas pessoas para falar fatos e causas. E aí a gente encerra, tá bom? Fica à vontade. Então, legal. Não. Inclusive, também, assim, a gente planeja uma coisa, acontece outra, uma semana, diferente aqui. Então, eu vou tentar aqui dentro desse tempo, né, toda vez que eu sou convidado, né, para falar, para palestrar, para dar treinamento, né, mas o meu pensamento sempre é assim, pessoa que vai estar dedicando um tempo para me ouvir, e aí o meu primeiro pensamento é assim, eu sempre tenho deixar uma semente, deixar algo, né? Então esse sempre é o meu objetivo. Então e às vezes eu preparo uma coisa e tal, e aí chega na hora de entrar no palco, muda tudo, mas sempre é o meu principal objetivo. Então eu queria combinar com a galera que está aí, né? Como é a primeira vez que eu falo com o Tony Nascimento, né? Porque se fosse com o Tony Robbins, ia ter que desligar todo mundo, cara. Tu sabe a história do Tony Robbins lá durante a pandemia, não? Não, não sei. Serve para todos nós, né? Durante a pandemia, ele bateu o recorde da maior sessão online do Zoom na época, porque antes tinha mais o Zoom, né? E tinha que pagar 1.700 dólares, não, US$ 799 para fazer a sessão com ele. E se você não abrisse o vídeo, ele te desligava na hora, mesmo pagando US$ 799. Então ele deixava os minutos. Se não tivesse vídeo, ele cortava, mesmo pagando. Então, como o Tony Nascimento ele é mais bonzinho, deixou sem vídeo, mas eu gosto muito das conexões, da conexão visual, né? É só uma historinha para começar. Então, aqui, Tá bom. que eu proponho aqui, ó, eu vou, assim, combinar com vocês o seguinte, ó, então, eu preparei umas telas aqui que eu me inspirei para mostrar para vocês, que tem tudo a ver com o projeto que o Tony Nascimento está desenhando. E aí eu vou usar como apoio, até para vocês me conhecerem, porque a minha família também já é diferentona, né? 15 de um lado, 14 de um lado, 11 do outro lado, e tal. Tem a minha trajetória e aí algumas reflexões para ajudar no tema específico, né? Porque o tema em si, né? Das famílias diferenciadas, né? Que agora tem esse termo aí, família sem filhos assim, famílias assado, né? Até tem alguns materiais aí que eu estou envolvido, que eu vou trazer aqui, mas eu queria que vocês, assim, fizessem um compromisso com vocês mesmos, né? Preste atenção e aí anote aí e aguarda, porque daqui como a gente vai ter um tempo, aí a hora que eu concluir, é lógico que eu posso ser interrompido, mas aí eu vou deixar para que vocês perguntem, e aí no final eu posso tirar uma dúvida ou outra para que a gente siga o roteiro. Tudo que eu mostrar, tudo que eu falar, depois eu deixo com o Tony. E eu gosto de entregar tudo, entendeu? Depois ele manda no grupo e tudo mais, ok? Então eu vou começar aqui, aí qualquer coisa vocês me interrompem, ok? Combinado? E eu não Combinado. posso nem mentir, você viu que a minha mãe tá aqui, velho? Então, ó. Não pode. Esse Alexandre Phantom é uma outra pessoa ou é você Sou ainda? eu, é Ah, uma das IAs bem legais, que além de gravar, ele faz um resumo do que a gente conversar. Depois a gente manda o resumo para a galera também. E é que gratuito, tá chique. bom? Chique. Bem legal, é bem legal mesmo. Vocês estão vendo minha tela aí, não? Sim, perfeito. Deixa eu só ajeitar aqui a.
Só vou colocar aqui tela cheia. Depois, isso aqui é só o meu, o meu LinkedIn. Depois eu passo todo mundo para vocês, beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por esse momento, por esse dia, né? Já vivemos um pouco até aqui e agradecer a cada um de vocês por estar aqui, né, nesse sábado, né? Tudo mais num dia diferente, né? E que vocês pratiquem a gratidão, né? Que é todo dia agradecer por alguma coisa e pratique isso não só com vocês, com as pessoas, né? Então, sou muito grato aí pela oportunidade do dia de hoje, de estar vivo e de estar aqui com vocês, ok? Tá bom? Inclusive, aprendi aí, o Tony foi falar aí do diário, né? Eu aprendi com um dos meus grandes mentores, né? Que é o Jim Rohn. Além de fazer um diário, praticar a gratidão, né? Porque o amanhã a gente não conhece, o passado a gente não muda, então eu preciso ser grato pelo dia de hoje, né? E hoje, de forma muito especial, essa aqui é minha família, né? E eu funciono muito por propósito, né? Já tenho 53 anos de idade e ontem eu fiz 27 anos de casado, 33 anos de namoro. Essa foto tem alguns anos, né? Mas eu gosto muito dessa passagem, né? Que a gente tem que achar o nosso propósito. E eu achei aos 31 anos de idade, né? E eu gosto muito desse texto, né? Que é: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então a gente tem que se achar, né? Qual que é, não importa de onde a gente vem, mas assim, qual que é a minha, qual que é o motivo que eu tô vivo, qual que é a minha missão de vida e qual que é o propósito, né? E a muita gente atrela propósito a características profissionais, entendeu? E o propósito tem a ver com a sua vida, né? Beleza? Pessoal, quem não estiver falando, coloca no mudo só um pouquinho aí, só para porque senão eu não consigo ouvir aqui, tá bom? Estão me ouvindo aí, né? Tony, beleza? Ok? Estão me ouvindo? Tony? Eu estou ouvindo, Ah, fica à tá. vontade. Só seguindo aqui já para todo mundo se apresentou e achei a história sensacional. Já conheci gente nova aqui. Eu tenho paixão aí por conhecer gente nova, mas a minha grande missão é ajudar as pessoas a atingirem seu máximo potencial através dos dons que Deus me deu e das competências que a gente veio adquirindo. Aqui de forma bem resumida, né? Eu sou do interior de São Paulo. Já quem está falando de família, né? Hoje tá minha mãe está aí. Eu sou filho da Bel e do Antônio, né? Nasci numa família de classe média. Eu tenho um irmão que chama César, que é o irmão do meio. O César tem 52, vai fazer esse ano, e minha irmã tem 49, a Sabrina, tá? Essa é a minha família de origem. Aí eu cresci em Assis, interior de São Paulo, estudei escola pública aí até a oitava série, depois acabei indo para a escola particular, e quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, né? Aí vocês pensem na história de vocês, a gente é obrigado a fazer uma escolha. O que eu queria era jogar bola, né? Eu jogava bem na época, mas meu pai queria que eu estudasse. E aí prestei 7 cursos diferentes, mas acabei ficando em Assis e aí comecei a estudar tecnologia, né? Aí vivi lá a faculdade, lá eu comecei meu namoro, lá depois eu fiz uma outra faculdade. Depois de formado, meu pai queria que eu fosse funcionário público e a minha mãe queria que eu fosse. A minha mãe sempre quis que eu fosse médico, né? Na verdade, ela queria que os filhos fossem tudo médico, né? Um cirurgião plástico, outro dermatologista, né? Ainda eu brinco, viu, Tony? As mulheres sempre são sábias, né? Eu conto sempre essa história da minha mãe. Quando eu estava para escolher uma faculdade, ela queria que eu fosse médico. Imagina aí, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. E meu pai queria que eu fosse funcionário público, né? Olha o que aconteceu com a medicina, né? Principalmente a parte de cirurgia plástica, dermatologia, né? Então, as mulheres sempre têm uma visão melhor. E aí, resumindo bastante, eu acabei... não deu certo a minha carreira de ser funcionário público. Meu pai até me incentivou, pagou para eu estudar 6 meses em Londrina. Eu fiz um cursinho para ser auditor e aí não gostei, não gostei. Aí eu acabei indo para São Paulo, né? Por incentivo aí, eu já namorava a Elaine, minha atual esposa aí, né? Aí fui para São Paulo e lá eu trabalhei bastante, estudei bastante. Eu peguei aí de 95 a 2000, fiz 3 pós-graduação, estudei mais de 4.000 horas de curso de tecnologia. E também trabalhei em empresas como o Banco América do Sul, trabalhei na Microsoft, trabalhei na Accenture, Banco Bradesco, né? E aí eu também eu trabalhava de dia e à noite eu fazia
fazia, fazia meus bicos, né? Dava aula de informática, desenvolvia sistema, né? Eu brinco que eu sou ex-garoto de programa. E aí, quando o mundo não acabou no início dos anos 2000, eu tinha desenvolvido uma plataforma, né, um software, um site, né, que tem até hoje, tá, Tony? Para pequenas empresas, grandes negócios online, foi eu que desenvolvi com uma equipe. E aí foi vendido para a Rede Globo, e aí eu estava decidido ir com a minha esposa para o Canadá. E aí nisso, eu recebi um convite para trabalhar no Citibank, e aí acabei aceitando, né? E aí uma lição que eu sempre deixo para vocês aqui, pessoal, de vez em quando pense na vida e tome decisões, mesmo que você não tenha todas as informações, ok? E aí começou minha carreira no Citibank, né? Eu trabalhei 8 anos no Brasil, lá eu estudei muito, depois tive a oportunidade de fazer um mestrado no Mackenzie em gestão de pessoas. Aí meu filho nasceu, depois mudei para Jundiaí, e aí eu decidi mudar de casa, mudar para uma cidade menor. Eu estava a fim de ir para Florianópolis, mas na época meu sogro estava com Alzheimer em Assis. Acabei indo para Maringá, meus pais tinham um apartamento lá, e aí eu iniciei uma empresa de consultoria. E aí, mas acabei, né? A gente faz um plano, Deus faz outro. E aí dias antes de eu sair do Citibank, eu recebi um convite para trabalhar para os Estados Unidos. E aí fui trabalhar nos Estados Unidos, morando em Maringá. Aí trabalhei 8 anos no Citibank lá nos Estados Unidos, né? E aí, quando o Citibank foi vendido em 2016, também tive minha filha Maria Eduarda em 2011, né? Então, essas experiências, tá, Tony, pessoal? Então, eu, apesar de conviver com famílias ao redor do mundo, né? Eu tive a oportunidade de sempre tentar manter minha família, né? Inclusive por inspiração dos meus pais, de onde eu fui criado, né? Então, eu continuo casado aí 27 anos. Consegui dar um suporte com o meu primeiro filho, com a minha segunda filha. Esse equilíbrio dentro de casa, né? Principalmente para as mulheres, que é um desafio muito grande, né? Equilibrar a maternidade com o trabalho, né? Então, eu sempre tive essa consciência, né? Mas ela veio da minha família de origem, né? E depois a gente vai se debatendo, né? Porque manter um casamento, manter uma família, criar filho é um desafio muito grande. E aí, resumindo bastante, o banco foi vendido, aí virei empreendedor em tempo integral. Aí criei cowork, tive aceleradora de startup. Aí, quando veio a pandemia, eu dei um reset na minha vida, parei com tudo que eu fazia, voluntariado, tudo para focar na minha família, né? Na época, meu filho morava fora, voltou a morar em casa, e aí quando eu estava tudo organizado em casa, veio a pandemia. Eu acho que todo mundo lembra, né? Aí tivemos alguns desafios, né? Tivemos que reorganizar a vida, vender casa, vender carro. E aí, só que aí, meu ex-diretor do Citibank me chamou para abrir uma empresa nos Estados Unidos, que é a Atlas, e que esse mês faz 5 anos. E aí eu comecei esse trabalho de construir essa plataforma, em paralelo fazendo o meu trabalho aí de mentor de alta performance. Em 2022 para 2023, eu tomei uma decisão de ir para a carreira solo, trabalhar só como conselheiro, como mentor nessa área de inovação e tecnologia. E aí isso me trouxe a Santa Catarina aí desde 2022 a 2023, e ano passado vim fazer um trabalho aqui em Itajaí, e aí do dia para a noite decidi mudar para cá, né? E esse mês está fazendo um ano que eu estou aqui, tá? Eu, minha esposa, minha filha, e o meu filho, que já morava sozinho, arrumou um emprego aqui na mesma cidade. Hoje a minha família está junto de novo. Então é uma história bem, bem interessante, ok? Só para eu avançar um pouquinho aqui, eu não sei quem já conhece esse moço, esse aí, o Tony Robbins, né? Eu fui treinado, né, pelo mentor dele, o Jim Rohn, mas eu gosto muito dessa frase, né? Quando a gente toma uma decisão, né, na vida, e depois a gente vai embora, né? Então, aí, alguns tomaram a decisão de estar aqui no dia de hoje, concorda? E como outros tomaram a decisão de não estar. Então, na vida, a gente precisa tomar decisões. Fala, ô, Tony, você ergueu a mão aí? Agora que eu vi aqui, pode falar. Meu amigo, eu Tony? gosto de fazer perguntas de 1 milhão Ah, de pode fazer. É dólares, que eu não tá? vi. Pode fazer, pode fazer, pode Eu fazer. vou, eu gosto de fazer perguntas de 1 milhão de dólares, tá? Você já escreveu toda essa história que você falou aqui para mim, deixando registrado essa trajetória incrível? Ô, Tony, eu tive a oportunidade, cara, por causa de você, inclusive. Lembra o Grupo Inc. aí, que eu participo já há alguns anos? É, Lembra no Inc. eu conheci a Aljana, lembra a Aljana Pavani? sim. Então, quando eu conheci a Aljana, ela me convidou para ser escritor, cara. Aí eu escrevi o primeiro livro com ela, depois, junto com ela, a gente escreveu o Iacito, e hoje eu estou coordenando
coordenando os livros, né? E aí eu tive a oportunidade de contar um pedaço dessa história, um pedaço, né? Mas ainda não tenho uma história completa, mas eu já estou tendo essa oportunidade de deixar registrado, sim, ok? E vale muito a Que pena, tá? bacana. Você ter essa experiência de escrever um capítulo, alguma coisa assim. Mas faça uma coisa exclusiva para você. O seu livro da família que você possa mostrar para os seus netos, etc. Não, é só uma pergunta de US$ 1 milhão Sim. que eu queria ouvir uma resposta muito mais valiosa do que isso. Obrigado. E uma outra coisa, Tia, né? Pegando um gancho da sua pergunta, né? Minha mãe comentou agora há pouco aí que o meu pai acabou, ele tá com Alzheimer, né? A gente já sabia que ele ia ter uma doença neurodegenerativa, né? Porque todas as familiares teve. E aí eu ajudei meu pai, logo depois da pandemia, né? Ele escreveu o livro da vida dele. E parte do livro da vida dele tem a nossa vida, né? Então hoje a gente tem isso escrito, né? Mais de 200 páginas aí, é o livro da família, né? Então tem muitas histórias dele, das viagens, né? E eu agora aí, nesse ano aí, durante o ano eu vou publicar o livro dele, não só no formato normal, né? Mas também no formato digital. Esse é um projeto para 2026, entendeu? Então eu recomendo, né? Eu concordo contigo, né? Assim, eu acho que vale muito a pena você olhar para você, mas também olhar para o seu passado e construir sua própria história, né? Porque a gente vem de algum lugar. E depois, até numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso, né? Então eu acabei incentivando a minha família a escrever o livro da história dela, né? E aí a gente acabou indo atrás também de cidadania, né? Porque uma história pode inspirar outra história, tá, Tony? Ok? É sensacional, cara. Eu incentivo muito aí, é por isso que eu gostei do seu projeto, tá? Posso seguir aqui rapidinho? Siga, meu amigo, manda bala. Porque todo mundo vem de algum lugar, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem aí, daqui a pouco eu volto nela, pode ser? Todo mundo está prestando atenção? Anota aí, Tony. Posso perguntar? Agora vale US$ 2 milhões a pergunta, né? Não, Opa, Tony, essa amei. pergunta vale US$ 500 milhões, ok? Posso fazer, não? Então imagina a cena. Tony, Pode fazer. eu acabei de mandar para vocês US$ 500 milhões na conta de cada um de vocês, ok? Acabou de mandar. Pense aí com vocês em alguns segundos, tá? E depois a gente volta nisso, a hora que eu concluir aqui daqui 5 minutos. Imagina US$ 500 milhões na conta de vocês entrando lá no seu banco. Em que você trabalharia amanhã? Onde você ia dedicar seu tempo produtivo? Entenderam a pergunta? E aí? Eu vou São seguir um valores um pouquinho pouco agora. fora de uma realidade nossa, Não, acredito, né? você quer. Eu não sei, deixa eu fazer o gancho com isso agora, então, Tony. Você chegou a pensar? Alguém, fora o Tony, alguém pensou? Alguém quer falar aí rapidinho? Então tá bom. Pensou aí, Tony? Ganhando US$ 500 milhões? Pensei, mas todo dia. Agora deixa eu contar uma coisa para todos vocês, tá, Tony? Qual que é o problema? A grande maioria não consegue nem imaginar essa quantidade de grana. Sabe por quê? A grande maioria nem pensa, não consegue visualizar. Por quê? Muitos de nós, inclusive o Bruno que está aí, que é o mais novinho, né? Que é um dos filhos adotivos aí que eu achei aí pelo caminho, né? Eu brinco que eu tenho dois de sangue e um monte de adotivo, né? Muitos de nós nascemos numa vibração de escassez, de falta de recurso, mesmo que não seja assim. E muitas dessas coisas são impregnadas na gente desde 48 horas antes da fecundação, nossa gestação e tudo mais. Então, tudo isso então, é uma minoria que já vibra desde cedo na abundância. Então, é muito não, é muita dificuldade, entendeu? Então, muitas pessoas têm dificuldade de imaginar o valor. Já começa por aí. E a segunda coisa, né? O que você pensou se você nunca mais precisasse de dinheiro, pouquíssimas pessoas continuariam fazendo exatamente o que faz hoje. Uma pequena maioria pensa no que gosta, mas não dá dinheiro, e a grande maioria não tem a mínima ideia, ok? Só para eu concluir o contexto, para a gente chegar no momento atual, então o mundo vem mudando muito rápido nesse século, nos últimos anos, ok? Questão de tecnologia, êxodo das cidades, impacto, né, de novas tecnologias, inteligência artificial, profissões que somem, profissões que nascem, pandemia.
né? Grandes transformações. Só que, no fundo, a gente é responsável pela nossa vida e a gente é responsável pela nossa carreira. Esse material aqui é da Singularity University, né? De uma das mentorias que eu fiz aí uns anos atrás. Então, a gente está vivendo nesse mundo de uma grande mudança, né? Saindo aí do mundo normal, estamos no mundo de desconforto. E esse novo mundo, né, que é o mundo VUCA, mundo Bunny, ele já é uma realidade para nós aí nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, né? Revolução digital, evolução da indústria, sustentabilidade, questões exponenciais, né? Trazendo mais um slide para vocês aqui, ó. Esse, assim, tem tudo a ver com o tema, né? Nunca antes na história da humanidade você tem várias gerações convivendo, né? Convivendo dentro de casa, convivendo no trabalho. Então a gente tem os baby boomers, os nascidos pós-guerra. A gente tem aí a geração X, né? Da que eu me incluo, né? A galera que nasceu depois de 61, né? Muito trabalho, muita força, né? Pensando aí na aposentadoria. Aí tem a geração Y, né? Que nasceu acima de em 81, né? Que o dinheiro não é tudo, buscando outras questões. Tem a famosa geração Z, né? Essa tá bem famosa, né? Inclusive, é bem interessante aí, eu não vou polemizar aqui, né? Eu adoro trabalhar com a geração Z, né? Mas grande problema da geração Z foi a criação que eles tiveram, porque os pais deles, da geração X e geração Y, algumas vezes, descuidaram muito no cuidado com os filhos, né? Eu não estou questionando, eu não estou criticando, mas a base de tudo sempre foi a família. A base de tudo sempre foi a família, né? Independente de religião, tudo, você tem Deus, família e depois o trabalho, né? Então eles também são, a geração já é uma consequência do que aconteceu antes. Temos os famosos geração Alfa, né? Que nasceram aí depois de 2010, os nativos digitais, a galera aí que, né, os bebês aí, não tão bebês, né? Eu tenho uma filha que nasceu em 2011. E em 2020 para cá, tem aí o que eles chamam de os bebês índigos, né? Então, o que que tem nessa galera aqui? Então, hoje o pessoal está pensando de uma forma diferente e tudo mais. E trazendo aqui os últimos slides de apoio, né? Muitos conhecem essa tela aqui, né? Essa grande mudança que a gente está vivendo, né? Saímos do rural, foi para o industrial e agora a gente está saindo de recursos, né? De escassez para mudança, né? Hoje você tem um celular com mais recursos do que o maior computador aí de 40 anos atrás, entendeu? E a gente está vivendo já esse mundo pós-digital. Você tem muito acesso a muita coisa, só que isso está causando grandes desafios, né? Aqui alguém, vocês devem ter alguém da família, por exemplo, que é viciado em tecnologia, em excesso de tela. Eu brincava muito com a minha sogra, né? Que eu tinha perdido minha sogra para os doramas, né? Depois que ela aprendeu a mexer lá no celular. Às vezes eu pego no pé da minha mãe também, muito tempo no celular, né? Entre outras coisas, né? E hoje as pessoas estão tentando voltar aquilo que é simples, né? O slow food, um tempo de conversa, entre outras coisas, né? Então hoje a gente está indo à famosa teoria do acesso, né? Que é uma teoria do final dos anos 70, início dos anos 80, onde é muito melhor você acessar as coisas, né? Pagar aluguel do que ter as coisas, né? Só que isso é e o que está acontecendo exatamente agora, né? Nesses últimos 2 anos esse rearranjo geopolítico estrutural, entendeu? Então, tudo isso é uma realidade. Só para eu trazer uma reflexão final, Tony, esse aqui é o material do ano passado, de uma das startups aí que eu sou co-founder, né? Que ele trabalha justamente com isso, né? A nível mundial. Como é que o mundo está indo em relação a trabalho, em relação à educação? Então, esses são os grandes problemas, né? O sistema de formação, ele está muito fraco, né? Hoje as pessoas não, pouco se forma, dos que se formam não trabalham na área. O próprio estudo secundário aí também não é tão bom, principalmente aqui no Brasil. As empresas têm dificuldade de achar bons profissionais. As pessoas estão muito frustradas, elas não gostam do trabalho, as pessoas estão doentes, muitas têm crise de ansiedade, e grande parte desses problemas não é só causada pelo trabalho, também é um reflexo do que vem acontecendo nos últimos anos das estruturas familiares, independente da estrutura que você tenha, entendeu? Porque você pode avaliar qualquer um que é estressado, que está puto, que está chateado, pessoas que se matam, pessoas que se drogam, pessoas que buscam excesso de dopamina. Se você olhar a história da família, você vai achar todas as respostas. Então, se você ajusta as pessoas, ajusta as famílias. Então, isso é um processo, entendeu? E outra coisa que está acontecendo é essa mudança no comportamento social, né, nos últimos anos, né? Outros tipos de trabalho, né? A, a questão do diploma universitário não ser tão exigido assim, né? E principalmente agora, nesses últimos 3 anos, né, com essa avalanche de AI, e está criando uma geração muito fraca,
as pessoas estão deixando de pensar. E ontem eu tive uma informação que eu fiquei assustado, conversando com o pessoal lá de fora, né? Que os filhos hoje estão mais burros que os pais, pela primeira vez em muitos anos, entendeu? Principalmente aí pelo excesso de tudo isso que eu estou falando até agora. E para a gente fazer uma reflexão final aqui, eu queria que vocês pensassem na vida de vocês, né? Concordo que tem muita mudança, muita coisa acontecendo. Hoje tem outras habilidades que estão sendo exigidas, né, para a gente. Só que a grande habilidade que eu falo sempre, tá, Tony, e pessoal, que depende só da gente, é isso aqui, ó. É a inteligência, a nossa inteligência emocional, a inteligência comportamental. E nós somos como se fosse um iceberg, entendeu? Acima do iceberg são os nossos comportamentos observáveis e abaixo aquilo que não se enxerga, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E 85% disso, ele é desenhado até os 14 anos de idade, entendeu? Que está ligado à nossa estrutura familiar. E aí, o que eu ensino para todo mundo? Você precisa aprender sobre isso daqui, sempre. A sua inteligência emocional. Se conhecer quem é você, de onde que você vem, aprender a ter controle emocional, porque as emoções sempre estão lá, né? Depois, se der tempo, eu faço uma outra dinâmica ali, a hora que eu abrir a tela. E você precisa achar o seu propósito, você precisa achar o seu motivo que te leva à ação. E essas habilidades interpessoais dependem só de você. É 80% da sua vida. E 100% disso daqui está ligado à sua estrutura familiar, de onde você veio, como é que tu conduz a coisa. Quem tem filhos aí, é bom aprender mais sobre essas coisas para poder passar um pouco disso para eles também. E os outros 20%, aí sim a gente fala das habilidades interpessoais. O Tony falou agora há pouco, né? Que ele falou assim: eu comecei a olhar para minha família. Quando você olha para sua família, você acaba olhando para você. Aí tu começa a se conhecer, começa a se enxergar no outro, e aí sim você começa a viver de verdade, né? Porque a gente quer mudar o outro, porque a gente fica atrapalhado com as emoções, né? Então, as habilidades interpessoais é isso, né? Primeiro eu olho para mim, depois eu vou olhar para o outro, né? Ter empatia, conexão, mediação e por aí vai, né? Ok? Aqui eu vou deixar uma última tela aqui, né? Porque sempre ninguém sabe do futuro, né? Então eu preciso criar ele a partir de agora, né? E aqui né? Em momentos de reflexão, né, Tony? Para onde que eu estou olhando? Para as oportunidades ou para a crise? E um recado final do meu grande mentor aqui, né? Que é o Jim Rohn, que faleceu em 2009, né? A gente tem que sempre estar estudando, né? E eu gosto dessa frase dele, né? Assim, que a educação formal vai te dar caminhos para te sustentar. Mas você ser um autodidata, você aprender sempre, você vai acumular fortuna. E aqui a gente não está falando de fortuna grana, a gente está falando de fortuna, felicidade, plenitude, né? Porque, infelizmente, hoje grande parte das pessoas que o, acha que a gente é medido só por aquilo que a gente tem. Na realidade, é o ser antes de ter. E o ser está ligado, né? Quem eu vim, quem eu sou e tudo mais. Isso está 100% ligado à família. Tá? E deixando uma reflexão final, né? Porque esse tema específico, né? As famílias Dink, né? Que tem muita gente que nunca ouviu falar, né? Mas esse é um movimento que já vem vindo, né? Lá fora, né? As pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, são famílias que decidiram assim, é o casal. Os dois trabalham fora e decidem não ter filho ou não. Mas isso extrapola um pouco, né? Então, além dessas famílias que decidem não ter filhos ou ter filhos mais tarde, como o Tony falou agora há pouco, né, no material dele, eu tenho umas famílias também que são diferentonas, famílias especiais. Eu vou dar um exemplo aqui da Igreja Católica, tá, Tony? Mas para explicar para tudo. Então, hoje eles chamam dentro da Igreja Católica, né, principalmente depois do o argentino que morreu lá, o bispo, né, o Francisco, né, e eles fizeram uma mudança muito grande para ensinar as crianças de uma forma diferente, inclusive a catequese começa com os pais agora, né? Mas onde que eu queria chegar? Sempre tinha lá o curso de noivo, antes do casamento e alguns movimentos depois que você casa, né? Casais, equipes de Nossa Senhora, outras igrejas têm isso também. E aí, nos últimos anos, vem crescendo esse movimento, não só na Igreja Católica, mas em todas as igrejas. Cara, famílias homoafetivas, famílias onde, assim, de pais separados, família que é o pai com as crianças, que é a avó, né? Até porque tem uma questão econômica, né? Hoje, infelizmente, principalmente no Brasil, né, pessoal?
Hoje está muito difícil a pessoa se sustentar, ou a galera tem essas famílias rearranjadas, famílias especiais, famílias diferentes, né? Por exemplo, eu e minha esposa somos da, né? E eles também têm que ter espaço para tudo. Então, essa é uma realidade, não só a questão da renda, de não ter filho, extrapola isso, entendeu, Tony? Que eu acho que isso envolve também essa questão dessas famílias de características especiais. Não importa, essa é uma realidade, né? Então eles precisam ter uma atenção para isso. E ainda colocam um adendo, tá, Tony? Por exemplo, vocês viram aí quantas crianças hoje nos últimos anos estão pessoas com distúrbios, pessoas neurodivergentes. Olha isso, isso também é reflexo de muita coisa. Então essas famílias, para mim, eu coloco tudo numa caixa só, não só o DINC, né? Eu coloco todo mundo, né? Mas são famílias, né? São os filhos de Deus. Pô, esses caras têm uma história e tudo, né? E eu acredito muito que todo mundo pode se conhecer, pode se ajudar. Parte disso é você olhar para você. E quando tu olha para você, você tem que olhar para onde você veio, né? E como a minha mãe disse, né? Eu sou fruto, assim, de um lado 14, do outro lado 11, né? Então, para eu concluir aqui, para dar espaço para as perguntas e tudo mais, Tony, é uma história muito engraçada, né? Quando eu fui casar, casei em 99, né? Aí fui fazer a lista de convidados, né? E a família da minha esposa, ela é muito pequena, cara. Aí fez a lista da minha esposa. Inclusive, essa semana a gente perdeu a tia Helena, né? Que era solteira. Na época, a família inteira da minha esposa, e só parentes de primeiro grau, tinha 14 pessoas, incluindo a minha esposa. Sabe quanto deu em 99 a minha família só de parentes de primeiro grau? É tios e primos. 287. Em 99. O meu irmão casou em 97, tinha quase 300 pessoas, tinha 500 pessoas no casamento dele, né? Então, assim, eu sou fruto disso e também posso dar um testemunho para vocês. Eu demorei muito tempo para me conhecer, né? E tem muita coisa que eu ainda estou aprimorando, né? Minha mãe mesmo, não sei se ela está por aqui ainda, deve estar. No ano passado ela veio fazer uma visita aqui para mim, a gente foi conversando de algumas coisas, né, que ela também não sabia. Então, sempre é tempo da gente se descobrir, da gente buscar ajuda, né? Então, tu precisa se olhar primeiro e sempre vai ter alguém para te inspirar, para te apoiar, como esse movimento aqui. E eu queria fazer a brincadeira final, né? Eu gosto de ensinar alguma coisa, né? Eu não falei da grana lá? Lembra a grana? Pensa em não sei quantos milhões. Agora deixa eu fazer o contrário, para você ver como é que a nossa mente é perigosa, Tony. Se eu falar para vocês agora assim, Tony, imagina a cena. Você acabou de receber diagnóstico do seu médico que você tem só 3 meses de vida. Já fizeram a comitiva, vai chegar assim, ó. Você tem só 3 meses de vida. Imagina essa cena. Não tem o que você fazer. O que você vai fazer nos próximos 3 meses? Pensa rapidamente. Agora, olha que triste que é isso, mas é um fato. Eu tenho certeza que 100% de vocês conseguiram imaginar a cena, que é uma cena negativa. E quase a maior parte de vocês, tudo que vocês pensaram, para quem pensou, não teve nada a ver com o tempo que tu vai passar aqui, não vai ser a casa que você teve, o emprego que você teve. Vai você passar com as pessoas que você ama, entendeu? Então, essas são as reflexões que eu queria trazer, então, e extrapolar um pouco mais, né? Que as famílias hoje, não vou falar de especiais, TINC, etc, etc, é uma consequência de algumas coisas, mas são pessoas, são filhos de Deus, que vieram de algum lugar, entendeu? Então, qualquer movimento para isso, né? Pode estar aqui. Então, é isso que eu queria deixar aí para vocês, tá bom? Né? Para ter uns minutinhos, eu gosto de respeitar os horários, né? E minha família tá lá em casa, tá, Antônio? Porque a minha esposa viajou pro enterro da minha tia, né? Eu tô aqui com a minha filha, o meu filho, né? A minha nora, né? Aí o pessoal tá se ajeitando, eu falo, o papai tem um compromisso, né? E para mim isso aqui é missão de vida, tá, Antônio? Então acabou dando certo, e tal, não, é das 10 umas 11h30 daqui, até me deslocar, né? Ó, então, muito gratidão aí. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Tem uns minutinhos aí para alguma pergunta, alguma coisa. Então, vou estar sempre disponível, né? Eu vou ficar no grupo ali também, né? Eu estou numa fase bem interessante da minha vida aí, né? Mas estou à disposição e muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Tony, por vocês estarem aqui, né? Eu estou aberto para alguma pergunta, alguma coisa aí. Com certeza a gente vai se ver mais aí
nas estradas da vida, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, eu vou fazer um convite para o Tony aqui ao vivo e a cores, tá, Tony? Esse ano ainda a gente publica o terceiro livro, que chama O Legado do Empreendedor. E eu já queria fazer um pré-convite para você escrever um dos capítulos, tá? E depois eu Acho que deu uma travada. Assim, passo, beleza? tá certo. Obrigado, Tony. Estou à disposição aqui. Obrigado, muito obrigado, Alexandre Fer. Foi muito bom ouvir você, né? E um tema bastante bacana, né? Eu gosto muito sobre família e essa família especial, né? Um tipo de família especial de casais que não querem ter os filhos, né? Não por não ter a capacidade de tê-los, né? Por uma infertilidade, mas realmente decidiram não colocar. Eu conheci uma família assim, né? E aí eu conversando com essa minha amiga, ela disse: "Não, Tony, eu não quero ter filhos porque esse mundo está tão difícil, né? Está tão conflitante e eu não quero colocar, sabe, mais uma pessoa para sofrer aqui na Terra, né? Então esse, e entre outros motivos também, é que também define, né, essa modalidade de família. Mas a gente fala de pessoas, né? E já que não vai ter uma posteridade nessa família, porque eles decidiram não ter, né, nem por adoção e nem né, por maneira natural, mas antes deles vieram pessoas, né? E essas pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser lembradas, né? Então, muito bom aí, Alexandre, a sua colocação. Alguém aqui na sala gostaria de fazer uma pergunta ou perguntas, ou fazer um comentário aí para enriquecer a nossa manhã? Eu gostaria de falar alguma coisa, Tony. Tony, Oi, tudo bem. eu gostaria de Seja falar bem-vinda, alguma dona Mel. coisa. Abel Ferro, posso falar? Pode? Você já viu para que o Alexandre puxou, né, Tony? Eu Fala vi, mais que. Você viu, né? eu Então, vi. mas eu Gente acho que a muito gente não boa. pode perder as oportunidades, né? Uma das coisas, assim, foi fantástico. Nossa, adorei a sua colocação do Alexandre. O Alexandre, eu sou suspeita a falar, né? Porque mãe sempre, como diz, a coruja gava seu toco. Mas ele estuda muito, ele gosta muito de ajudar pessoas e realmente duas coisas eu pensei. Quando ele falou dos 500 mil, eu pensei em ajudar as pessoas, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Desde 7 anos de idade eu faço isso. Então, e depois, quando ele falou da doença, né? Você souber que tem 3 meses de vida. Esses 3 meses, você teria que correr para tentar concluir a sua missão. Eu acho que cada um tem uma missão, né? E outra coisa também, a família, você falou, você citou essa família que não, né? Que as famílias que não querem ter filho e tal. A gente tem que reverenciar os nossos antepassados. Nós temos que reverenciar as pessoas que foram a origem da nossa existência e sempre agradecer. Sempre gratidão, porque se estamos aqui, nós viemos de algum lugar. Abaixo de Deus, nós tivemos uma família, uma mãe que nos gerou, né? Que foi a matriz aberta para que nós viéssemos à vida. Então, eu quero agradecer de coração todos que estão aqui e que nós possamos, não sei quantos nós estamos aqui, mas que essa semente lançada sobre fortalecer a família, contar história, tentar descobrir a sua árvore genealógica e continuar e deixar um legado, que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito e com uma missão, tá bom? Então, Deus abençoe, filho, te amo, e obrigado por tudo e por todos que aqui estiveram conosco nesses momentos tão maravilhosos e ricos. Mamãe, é 500 milhões, né? 500 mil, não. 500 mil é fácil de pensar, né? Eu tô brincando.
Obrigado, mano. Muito bom, muito obrigado pela sua contribuição, Dona Bel. Realmente abrilhantou aí ainda mais a nossa reunião. Tá certo. Alguém mais gostaria de fazer um comentário antes de nossa atividade? Beth, a Oh, palavra é sua. muito obrigada, amei, estou amando aqui, né, essa reunião. Pois eu O mando, que viu, me pessoal? Porque impre... realmente sai um minutinho. Porque eu... Ok, eu amei também o que a sua mãe falou, porque eu ia levantar a mão e eu ia falar a mesma coisa que ela, sabe? A hora que você falou sobre aquele valor, eu também pensei em ajudar os filhos, ajudar as pessoas, né? Que eu gosto de compartilhar. E também, a hora que você falou 3 meses, eu fiquei assustada. Eu falei, não, não vai dar tempo de eu fazer tudo, né? Mas agora, colocando os pés no chão, então, ó, vamos começar a fazer realmente aquilo que tem de maior valor, né? Então, não são tanto as coisas materiais, né? Mas esse legado, como sua mãe citou, né? Deixar um legado para os filhos, para os netos, porque aí vai continuar, né? De geração para geração. Então, as coisas, nos ocuparmos das coisas que realmente têm valor, né? E se acontecer alguma coisa nesses 3 meses, né? Então, a gente já está engajado nessa ideia, né, de estar cumprindo, né, da melhor maneira possível, né, com aquilo que a gente se propõe a fazer, né, que tem valor. Obrigada. Obrigado, Beth. Nossa, foi muito bacana a sua contribuição, né? Quem mais gostaria de compartilhar? Muito bem. Então a gente vai avançar aqui para a parte fatos e causas, né? O que que é a nossa atividade de hoje como fatos e causas? A gente vai ter a oportunidade de contar uma história da família. Bem, o Alexandre já contou a história, parte, né, da história dele. A Dona Bel também já contou a parte da história dela. A gente gostaria aí de estar contribuindo também como uma contribuição, se tem algum fato que aconteceu em sua história, pode ser pessoal, pode ser de algum antepassado, né, que a gente consegue aí compartilhar e enriquecer aí a nossa vida, esse momento tão bacana que está vivendo aqui. Quem gostaria de contar um fatos e causos? Diego, tem um fatos e causos aí que você gostaria de contar sobre você, sobre a sua família, uma história? Bruno, Se ninguém tiver, eu tenho. Diego Consegue abriu me ouvir? o consigo. Pronto. Primeiramente, vocês viram aí meu sobrenome? É Lima Verde da minha mãe Lima e Verde. Brasil do meu pai, Hum, né? Uma primeira curiosidade é que falando sobre árvore, o único país que leva o nome de uma árvore, né? É o nosso. E o segundo fato sobre o meu sobrenome Lima Verde. Existia um convento aqui na cidade de Crato, no Ceará, e existiam dois, como que eu posso dizer, missionários, padres, homens que estavam se preparando para ser padres, né, aqui no convento. Ambos tinham o nome Ferreira Lima, sobrenome Ferreira Lima, e vem de Portugal. Então, para adicionar um nome ou uma diferença entre os dois, acrescentaram mais um nome. Um ficou Ferreira Lima Seca, o outro Ferreira Lima Verde, que é o que leva da minha família até hoje. Então, essa parte Lima Verde, para quem tem curiosidade, ele é natural aqui do Ceará, esse sobrenome.
Mas tem muita gente espalhada pelo mundo aí. E é isso. Bacana. Olha que interessante, né? Sobre o nome dele, né? E muito, muito bacana. Alguém mais gostaria de contar um fato, um caos, uma curiosidade sobre a família? Mamãe, fala aí, ó. É que eu vou. Que a minha mãe pediu a palavra aí. É que eu vou ter que sair daqui Isso, uns minutinhos mesmo, Tony. Talvez eu vou ter que ser a francesa aí por causa tá do certo, fica à horário. vontade. Não, você espera aí um pouco, porque Não, é vou sobre escutar a minha você. mãe, senão eu Ah, deixo ela. É só para. senão, Pode falar, eu mamãe. quero contar um fato, viu, Tony, e quem está me ouvindo. Esse negócio da família, a família que um se preocupa com o outro, que se une, que realmente. Quando eu comecei na minha área, que eu trabalhei com terapia, estética, né, eu fazia de tudo. E aconteceu um fato, na verdade, dois fatos importantes que o Alexandre sempre foi assim, me inspirava muito e fazia, eu, não, mamãe, você vai, vamos fazer, ele sabe que eu sou determinada. E uma das coisas que marcou, que eu sempre comento com as pessoas, eu tinha que fazer as experiências antes de poder fazer a propaganda do negócio que eu estava fazendo. E ele era o meu garoto propaganda. E uma vez ele deitou na maca para mim testar uma cera egípcia, coitadinho. Eu tive que depilar ele gritava. Eu falei, não, mamãe, pode fazer. Então, ele foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Porque ele, como homem, eu tenho a filha mulher, mas né, é ele que se propôs. Então, assim, tudo que eu ia fazer, primeiro eu testava nele. Ele estava sempre disposto. E quando eu fiz a terapia, que eu ganhei, fui uma das escolhidas para fazer uma especialização na França, eu não tinha condições de ir financeiramente. Meu marido falou, sem condições. E ele, nessa época, ele trabalhava, ganhava um dinheirinho, tinha o cartão de crédito dele internacional. Ele falou, mamãe, você vai sim, você acabou de fazer o curso, isso aí vai ser bom para você. E ele emprestou esse dinheiro para mim, pôs o cartão, meu nome no cartão com ele, e depois eu paguei ele em suaves prestações. Então, eu falo, isso é ser família também, porque família é para um apoiar o outro quando precisa. Não é só na hora das coisas boas, é nas horas difíceis também. E eu sou muito grata, oro muito para que ele tenha muito sucesso, porque ele foi um dos que mais confiou no meu taco. Obrigada, Deus abençoe e fiquem com Deus. Vai com Deus, meu filho. Muito bem, muito obrigado. A gente realmente está finalizando aqui a nossa reunião familiar. É muito bom aprender com cada um de vocês. Vai vendo os Todos traumas vocês. de onde vem aí. Para você ver, né? Foi muito bom realmente estar com vocês aqui. Alexandre, muito obrigado aí por essa oportunidade de ouvir a sua mãe, saber sobre sua família e cada um aqui que compartilhou aí a sua história, tá bom? E todos vocês estão no grupo, se não estão, entrem nesse grupo de convidados especiais, porque é nesse grupo que eu vou postar também o convite para no nosso lançamento, tá bom? Então continue ali. Eu vou colocar como administradores para que vocês possam convidar os seus amigos também para participar da próxima reunião familiar. A gente vai fazer todo sábado até o dia 18, que é a semana anterior o nosso lançamento, né, do Clube Memórias e Descobertas, tá bom? Então, quero deixar aí um final de semana maravilhoso para vocês. Obrigado, Alexandre, e todos que participaram. E nos vemos na próxima semana aí com mais uma reunião familiar Código de Família, tá bom? Muito obrigado e até breve.